Eu sou a Vivian Castanheda, host aqui do Compartilha Cast. Aqui no podcast você vai encontrar diversas histórias que vai te ajudar na sua vida, na sua carreira, a te autogerenciar, a calcular melhor sua rota. Então vem comigo e bora compartilhar. Mas antes de apresentar meu convidado de hoje, eu te peço, se você ainda não está inscrito no canal, se você ainda não está aqui conosco, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Tá curioso, né? Tá curioso em saber quem é o convidado de hoje? Vou contar agora mesmo. Bom, meu convidado de hoje, ele é atleta de basquete profissional. E ele também hoje é atleta da Oakley Sports. Seja muito bem-vindo, Isaac, ao Compartilha Cast. Obrigado, Vivi. É um prazer estar aqui com você, participando desse momento tão especial, né? Vamos ter essa conversa aí, que seja uma conversa bem prazerosa. Isso, vai ser mesmo. Bom, a gente já veio na resenha, a gente já veio chegando aqui na gravação, ele me compartilhando tudo e ele vai compartilhar agora com você, porque você vai adorar saber tudo que ele vai trazer aqui pra gente. Então, já quero começar te perguntando, Isaac, como que tudo começou, né? De onde surgiu essa vontade de ser atleta profissional e diretamente jogar basquete? Deixa eu me apresentar, Isaac, tenho 34 anos, né? Tô jogando basquete, tô na estrada do basquete desde 2007, saí com 17 anos de casa e tomei essa decisão de virar jogador de basquete um pouco antes, mas deu certo depois, né, que saí de casa ali, fui jogar minha primeira equipe federada em Casa Branca, em São Paulo. Então, desde então, tô na estrada jogando, graças a Deus, e vivendo um sonho. 17 anos já? Mais, né? Mais de 17 anos. Dá mais. Saí em 2007, então. 2007. Mas eu tô profissionalmente jogando há 17 anos. Profissionalmente, comecei, meu primeiro time profissional foi em Limeira, na Winner, né? Um time, inclusive, foi campeão paulista naquele ano ali. Então, tô até hoje aí nessa toada, graças a Deus. Que legal. E você me contou nos bastidores que, na verdade, você depois foi se apaixonando, conheceu o basquete, mas você queria começar era com futebol. Sim, eu saí daqui, nós estamos gravando em São Paulo hoje, né? E eu saí da capital com 10 anos. Minha família se mudou ali para Lençóis Paulista, é o nome da cidade, região de Bauru. Então, eu fui jogar futebol, né? Como todo garoto brasileiro quer ser jogador de futebol. Só que nesse tempo aí nesse tempo entre conhecer o basquete, eu comecei como atacante e eu fui crescendo e os caras cada vez só me faltou jogar no gol, por causa do tamanho. Então, meu pai também, por não ser da área do esporte, ele tinha uma oficina de carro, aprendeu dessa forma, né? Então é o que ele queria me ensinar também, ensinar uma profissão. Ele não era tão adepto ao esporte, né? Como a gente veio conversando no caminho, o esporte ele mudou muitas barreiras, né? Abriu muitos caminhos para mudar o pensamento de pessoas mais velhas que achavam que o esporte hoje não poderia ser uma profissão, né? Então, até te contei um episódio que eu entrei num banco uma vez. E isso em 2011 já, um senhorzinho já era mais velho ali, devia ter seus 50 anos ali, perguntou, você é grandão, o que você faz? Aí eu falei assim, não, eu jogo basquete, tá, mas o que você faz pra viver? Qual é a sua profissão, né? O que é a sua profissão? E eu peguei e falei, não, eu só jogo basquete, isso aqui é a minha profissão, né? Então mudou a mentalidade hoje, então o basquete já é visto como bem diferente. Tem esportes que ainda sofrem hoje em dia, porque realmente, né, as pessoas têm que fazer duas coisas, mas o basquete hoje em dia dá para sobreviver dele. Que bom, né? Que bom, gente. Olha que delícia se você tem um filho, uma filha, ou se você que está assistindo a gente é um jovem ainda e sonha em ser um atleta. Vamos escutar tudo que o Isaac tem aqui para nos contar, porque como você compartilhou aqui, né, Isaac? Seu pai, e acredito que todo mundo da geração dele, acreditava que era muito complicado
usar e levar só o esporte como profissão, né? A gente vem dessa geração, né? Os meus pais praticamente devem ter a mesma idade dos seus pais. E realmente, né? Não só o esporte, mas quem é músico ou qualquer outra modalidade que não seja sair da escola e ir para uma empresa, era visto pelos nossos pais que isso não teria futuro. E aí, obviamente, seu pai, como ele já tinha a profissão dele, o que ele quis? Levar você para seguir a profissão dele, que ele não estava errado, era o que ele sabia fazer naquele momento. Mas que bom que você insistiu, foi lá para o futebol e percebeu, então, que no futebol não ia ter muito futuro. Como que você chegou no basquete depois do futebol? Então, aí meu pai começou a pegar muito no meu pé, né? Nessa questão, tipo, não quero, tal. E eu fiquei um tempo sem jogar futebol. Na escola, eu conheci um projeto, que inclusive esse projeto hoje é um projeto muito reconhecido em Lençóis. Não só em Lençóis, mas no Brasil, né? Porque já jogou vários campeonatos fora de São Paulo. É o Projeto Alba, né? E antes, esse Projeto Alba ele foi idealizado dentro de uma escola. Que, no caso, foi os primeiros anos ali, eu acho que tinha um ano só até eu começar a jogar basquete. E era um dos bairros mais pobres ali de Lençóis. Esse projeto veio através do professor Dudu, Leonardo. Ele foi criado por ele ali, idealizado, sonhado, e hoje ele é uma realidade, né? Então, assim, o projeto hoje se tornou algo grande e eu sou muito honrado em dizer que eu faço parte desse projeto. E eu comecei a jogar basquete ali na escola. E depois eu fui subindo, até conseguir jogar um campeonato que aí você já era transferido para o time já que era um nível mais alto lá em Lençóis, que treinava em outro ginásio. E você tinha a oportunidade de jogar campeonatos fora de Lençóis, né? Viajar com o time e jogar. E eu consegui isso. Então, assim, o meu ímpeto competitivo já foi desde aquela época, de querer almejar estar naquele time mais competitivo lá em Lençóis. E isso foi muito legal. Conta pra gente mais desse projeto Alba, que você falou que você faz parte. É um projeto só de basquete ou inclui todo tipo de esporte? Não, o Projeto Alba hoje é um projeto, é uma associação, né, de atletas ali, de pais e amigos. E ele foi, hoje ele é idealizado e dentro de Lençóis como, eu acho que ele, se eu não me engano, se eu não errar, eu acho que ele deve ter em torno de o projeto central, que hoje tem o seu próprio ginásio, foi construído seu ginásio só para o basquete. E tem também, acho que mais 4 escolinhas espalhadas por dentro de Lençóis. Uhum. Então, quem treina na Alba hoje, que é o ginásio lá, é porque vai disputar campeonato. E os das escolinhas são já para mais crianças, né, que querem fazer basquete e tal. Se eu não me engano, deve ter em torno de uns 150 a 200 alunos hoje, o Projeto Alba, no total. Que legal. Quem que é o idealizador do Projeto Alba? É o Leonardo, Dudu. Ó, Dudu, tô te convidando, vem aqui no Compartilha Cast para você compartilhar com a gente mais sobre o seu Projeto Alba. Vai ser uma honra ter você aqui com a gente. Com certeza, com certeza. E um sonhador que sonhou isso tudo e tá vivenciando. É um projeto que é respeitado, Vivian. É um projeto que, assim, sou suspeito a falar porque eu saí de lá, né? Então, mas deu certo. E ele costuma muito dizer que é mais do que só virar profissional, né? Virar profissional, viver do basquete é uma cereja do bolo, né? É a cerejinha do bolo que é colocada ali em cima para ficar bonito. Mas o bolo todo, ele é muito maior. E uma vez eu me recordo da história dele, a gente sentou, nós dois sentamos na época da pandemia para falar sobre todo aquele acontecimento. Eles não estavam jogando o campeonato, porque estava todo mundo parado e tal. E eu falei assim, e aí, Dudu, o que você me fala sobre isso? Fala, cara, nós temos dinheiro para poder gastar com isso, tal, não sei o quê, mas eu falei, ele falou assim, eu comprei cesta básica para ajudar as famílias dos atletas carentes. Então, assim, é um projeto que é muito mais que isso. É formando cidadão, eles formam cidadão. Aí o virar atleta, virar profissional é a cerejinha ali, né? E uma vez ele falou pra mim que aquilo me marcou. Ele falou assim, cara, de todos os meninos, aquele eu perdi. Aquele foi vender droga, aquele foi fazer coisas assim. E naquele dia, eu vi a importância do Alba, do que ele queria mesmo, do que ele idealizou dentro da Alba, sabe? Que era o quê? Tirar a criança de todas essas coisas, né? Essas oportunidades que só vai acarretar não só para a pessoa em si, mas para a sociedade num todo, né?
Então, assim, gerações já passaram pela Alba, hoje gerações estão casadas, gerações estão com sua casa, sabe? E volta lá no ginásio para ver as gerações que tá atual jogando e fala, pô, eu já fiz parte disso. E isso que é lindo de ver, sabe? Nesses 18 anos que eu tô jogando, 19 anos, é lindo de ver isso, Vivian. Nossa, só de você estar falando aqui eu já me emocionei, porque olha, que tenham muitos mais projetos Albas espalhados pelo mundo, Com né? certeza. Porque o que a gente vê de disputa, de guerra, muita droga, a gente precisa mais de projetos Albas para a gente poder tirar essas crianças, eles terem oportunidade de enxergar a vida de uma forma diferente, não só almejando ser um profissional, porque às vezes o próprio a própria criança que está lá, ela fala: não, eu só quero estar aqui para poder estar com outras pessoas, para poder me divertir. Eu não Sim. tenho ideia, eu não tenho vontade de chegar no profissional. Isso já é o suficiente, né? Então, lógico, quem quer se tornar um profissional como você, né, competitivo, que Sim. queria estar em outra categoria, maravilhoso também. Mas que mais projetos como o Alba possa salvar vidas, né? Que eu acho que isso é o mais importante. Não, com certeza. Esses projetos têm mudado a vida de muita gente, né? Porque todos esses anos, eu tenho passado e conhecido muitos projetos, né? E eu tenho certeza que eu vou conhecer muitos outros. Então, é com certeza que venha para trazer coisas maiores para essa sociedade que está precisando. E aí, falando em projeto, né? Vamos lá, eu quero conhecer um pouquinho mais do atleta. Por quê? A gente falou agora até de como começou, como que surgiu. Agora, como que é ser um atleta profissional, Isaac? Que você já passou, ó. Vou usar minha colinha aqui. Tá. O São Paulo, Corinthians, Bauru, Franca. Você falou agora que você começou no É, categoria de base minha foi em Casa Branca, o primeiro time, né? Joguei Casablanca. categoria 17 ali, e depois eu fui para Limeira, que é onde eu tive contato a primeira vez com um time profissional mesmo, que aí ali começou, com 18 anos. O time chama, como que chama? Era o Winner. Winner Limeira. Daí depois você foi então para São Paulo. Corinthians, é o meu Corinthians. Aí maravilhoso. Você teve lá por 2 anos, você falou, Sim, né? então eu vou por linha cronológica, vamos lá. Limeira, né? Categoria de base e adulto ali. Aí eu fui para Jacareí, aonde eu ganhei o maior presente da minha vida, que foi minha esposa. Ah, Que é? é. Que Ela hoje. também é jogadora de Não, basquete? ela era musicista. Ela era musicista. Olha lá, Maurício, nosso diretor aqui dos bastidores. Depois ele conta, ele também é É, musicista. É. ela era musicista, tocava em banda, orquestra, né? Aí, de lá, eu voltei a jogar o NBB, né? Porque eu joguei a primeira vez em Limeira, fiquei fora em Jacareí, joguei em Vila Velha depois. Eu fiquei só uma temporada do NBB em Vila Velha. Foi aonde o time de Brasília me viu aquele ano, eu era um garoto jovem, né? Tinha 22 anos, 21 anos para 22, e fui jogar em Brasília. Brasília, na época, pra você ter uma ideia, era Brasília e Franca. É Brasília e Flamengo, os dois maiores times, assim, de competitivo, né? Brasília é tricampeão do NBB, tricampeão brasileiro. Então, assim, tinha atletas que muita gente que é fã de basquete vai recordar, né? Zinho, Alex, Giovannone, Arthur, só jogadores de seleção que um dia o Isaac Menino estava gravando esses jogadores vendo da sala de casa, e eu falei, pô, hoje eu tô podendo viver um sonho que é poder jogar ao lado e aprender com esses caras, né? Então, eu fiquei 3 anos ali, em Brasília. Depois de Brasília, eu voltei para Limeira, já profissionalmente mesmo. Só que aí Limeira acabou, né? O time lá não aguentou, os patrocinadores saíram e tal, e eu fui pra Franca. Joguei 2 anos em Franca, aí depois eu fui pra Bauru. Joguei 2 anos no Pinheiros, 2 anos no São Paulo, onde São Paulo eu tive muitos êxitos lá, né? Fui campeão da Champions, campeão paulista, vice, 2 vezes vice Super 8, vice do NBB. Então, assim, foi 2 anos de muitas conquistas ali que eu guardo muito pra mim. E depois do São Paulo, os outros até falam, né? Saiu do rival pro outro, né? Eu fui pro meu time do coração, que eu tinha o Ah, você também é desejo. de Eu Corinthians? sou corintiano. Foi Opa! pro time do coração que eu queria ter a experiência, né? De poder jogar ali no Corinthians. E foi muito bom também. Foram 2 anos de uma história muito, muito bonita também, de aprendizado, evolução, né? E última temporada agora no Caxias Basquete, né? Fizemos o playoff contra o Flamengo. Não vendemos barato, vendemos caro para eles. Vendemos caro e
conseguimos ir bem. Ah, e aí agora ele tá gravando comigo, a temporada acabou, que você Sim, falou? Agora é uma pausa, tá de férias Férias, mas trabalhando, né? e Nunca pode estar trabalhando. com o corpo parado, nunca. Atleta não pode. Então tem que estar cuidando do corpo. Sim. E aí, então, o que que eu quero saber? Como que é o dia a dia de um atleta? Porque você estava contando, né? Muita intensidade, muito desgaste, é muito preparo físico para depois ir lá jogar, porque jogar é a diversão, não é? Sim, é a diversão, mas muita gente fala assim: ah, você faz o que você gosta, eu faço o que eu gosto, mas o dia a dia não é É fácil. É puxado. puxado. Porque é muita Eu- repetição, né, Sim, o tempo Isaac? todo. E assim, você tem que cuidar do físico, do mental, e tem que estar o tempo todo ali focado, entendeu? Então, não é fácil a Porque vida é do muita atleta. disciplina, muito foco. Você tá lá, você tem que estar atento com todos os movimentos. Mas esses bastidores, é treino intensivão todos os dias? Ou você tem que treinar, descansar? Como que Não, funciona? existe um cronograma, né? Primeiramente, nós temos a pré-temporada, né? Que é antes dos campeonatos começarem. Então, tem ali a preparação. Você faz todo o treinamento físico para preparar você para ir para a quadra e executar bem, né? Então, a pré-temporada é muito importante. No caso, por exemplo, eu estou de férias. Só que eu já estou me preparando meu corpo para pré-temporada, né? E na pré-temporada você prepara para o campeonato, para a temporada. Então, assim, Todo dia na academia. academia e um pouco com bola também, para poder você não perder esse contato com a bola, que é muito importante. Sim. Então, geralmente a nossa programação em temporada de jogos, nós treinamos pela manhã, tanto físico quanto quadra, e pela tarde, isso no Caxias, né? Aí tem equipe que muda. Tem equipe que faz academia e treino de arremesso pela manhã e treino coletivo pela tarde. E tem times que durante a temporada é um treino só no dia, pela manhã, e descansa à tarde para voltar no outro dia, né? Então, assim, tem um cronograma da hora de cada etapa do campeonato que é seguido, entendeu? Nossa, que puxado. Isso, para mim, estava me atrapalhando nos treinamentos, porque querendo ou não, isso você leva para os jogos. Uhum. Em certo momento do jogo você está concentrado, do nada dá um apagão e você tá. Então, e até isso é trabalhado, né, dentro do esporte. Você trabalhar o seu mental dia após dia, você brigar com ele dia após dia. Ah, não quero chutar, eu quero fazer, entendeu? Você brigar com o seu mental. E isso também é treinado, né? Isso é treinado. Então, com certeza é isso que você falou. Nossa, e olha que interessante isso que você trouxe, porque como agora que a gente tem essa facilidade, né, das redes sociais, a gente que tá, imagina, muita gente trabalhando online, não mais presencial, e se distrai o tempo todo, né? Porque se você tá em casa e você não tem o escritório, é o cachorro que tá latindo, é a furadeira do vizinho que tá passando. Se você não tá concentrado, você não consegue entregar ali o seu melhor. Agora, então, você tem que trabalhar isso. Existe, então, esse preparo junto com profissionais? Daí você usava isso, o psicólogo, para te ajudar nesse Sim, aspecto? sim. Na verdade, eu acho que um dos maiores exemplos do que o psicólogo é importante no esporte já começa envolvendo que foi criada a psicologia esportiva, né? E já existe a psicologia esportiva. Então, assim, não é aquele psicólogo que você vai entrar, vai chorar e vai ali e ele vai, né? Não é mais essa psicologia, ó. Ele vai te entender como pessoa, ele vai te dizer, tipo assim, quais são suas fraquezas, quais são suas qualidades, o que você precisa trabalhar. E, assim, é que nem eu tenho costume dizer, tinha vezes que eu sentava com a minha psicóloga e eu ia conversar com ela sobre algo que estava acontecendo comigo no dia a dia, na quadra e tal. E eu mesmo falava a solução para mim conversando com ela. Então eu mesmo achava a minha solução. Entendeu? E ela falava, tá, você entendeu que você achou sua solução aí? Eu falo, poxa, é verdade, é isso. Então teve determinados momentos da minha carreira que eu não estava bem. Eu não estava bem, jogando bem, números e tal. E ela falava, Isaac, você tem que aceitar o processo. Quanto mais você não aceitar o processo, mais você vai sofrer e mais difícil vai ser você sair desse processo. E eu comecei a entender o Isaac como pessoa, o que eu posso, o que eu não posso brigar, entendeu? Então a psicologia esportiva hoje, ela ensina, por exemplo, uma pessoa que é sedentária, que quer mudar totalmente a vida dela. Se ela for sozinha,
percorrer esse caminho que ela nunca fez, vai ser muito mais difícil. Agora, se ela passar num psicólogo que entende sobre esse assunto, ele vai ensinar ela a entrar no trilho. Quando ela se sentir preparada, ela vai falar, obrigado, já achei o meu caminho, entendeu? Então, assim, o psicólogo é muito importante, e eu aprendi a aceitar isso, porque eu tinha um preconceito, um certo preconceito. Então, hoje o Isaac é muito adepto a isso. E assim, o que eu ia falar no começo, não é à toa que os Estados Unidos levam mais de 100 psicólogos para as Olimpíadas, Uau! né? Então, assim, toda modalidade tem o seu psicólogo ali nos Estados Unidos. Que legal. Você sabe que eu gravei recentemente com a psicóloga dos atletas. Não sei se ela também hoje atua com um jogador de basquete, provavelmente. Mas ela é psicóloga do Yuri Alberto, do Rafael Veiga, do Luan de Santana, Então, desses rapazes aí, desses. só os que jogam mais ou menos. E ela fala muito sobre isso, dessa importância do atleta entender primeiro que ele é um ser humano. Sim. E primeiro aceitar, porque, como você falou, você foi muito tempo aí que você tinha o tal do preconceito que achava, como muita gente que está nos assistindo, nos ouvindo, vai falar, Sim. psicólogo é só para, entre aspas, doido, né? Nem gosto de usar essa palavra, porque era o que a sociedade sempre colocou. Mas como é importante ter alguém que segura na sua mão e que você pode falar, né? Meio que vomitar aquilo que está te acabando com você por dentro, e ela vai ficar ali só te dando o caminho, te mostrando as oportunidades. Sim. Olha, se você continuar por esse caminho, você vai continuar tendo problemas, se você for por outro caminho. Mas até a gente aceitar isso... Com certeza. Com certeza. O psicólogo, ele te coloca no trilho, né? No trilho para você... Às vezes você sai, é normal você sair do trilho. E o psicólogo, ele te coloca de volta para você achar o seu caminho novamente. Então, é isso. Eu sou adepta a todo mundo fazer terapia, porque é necessário. Eu acho que se todo mundo fizesse terapia, a gente tinha um mundo com menos guerra, né? Acredito também. Muito, muito. Vamos fazer hashtag terapia. Hashtag terapia, hein? O psicólogo vai ter que levantar agora e falar assim, os caras estão fazendo ajudando a gente. Muito bom. Eu fiz muitos anos terapia, eu acho que se precisar, volto a fazer terapia, porque eu acho necessário, que eu vejo hoje, com o amadurecimento que eu tive, que ele não é mais a minha bengala. Porque antigamente eu usava muito de que qualquer explosãozinha eu já corria pedir ajuda. Hoje não, hoje eu já tenho controle. Como você falou, tenho controle da sua mente, da sua cabeça. Hoje eu tenho controle das minhas emoções. Eu sei o dia, por conta desse autoconhecimento que eu fui trabalhando, eu falo, opa, hoje é porque realmente eu tô mais cansada, trabalhei mais no dia anterior. Ou hoje eu não me alimentei direito, eu sei que isso impacta bastante. Ou hoje eu não fui na academia, isso também, para mim, eu tenho um rendimento menor quando eu não faço minha atividade física. Então, eu tenho esse conhecimento de mim. Mas se eu estiver passando por algum desafio, eu vou bater lá na porta, como já bati, e falo, socorro, me ajuda. Mas uma coisa que também, né, que você aprende fazendo, tendo acompanhamento psicológico, é que você também aprende a se colocar no lugar do outro. Então, por exemplo, acontece uma situação que você, talvez não tendo esse acompanhamento, você se entregaria, você sairia de si, né? Ficaria bravo, ou fazer... Não, você se coloca no lugar do outro. Tá, por que ele tá fazendo isso? Talvez porque ele não esteja num dia bom, né? Então você aprende também a chegar no cara, tá acontecendo alguma coisa, tá tudo bem, né? Se você não tivesse esse acompanhamento, você já acharia outra coisa e se colocaria em confronto com essa pessoa, né? O julgamento, né? Se colocaria em confronto. Então isso também te ajuda a se colocar no lugar do outro, né? Ô, Isaac, agora vamos falar de esporte. O quanto o esporte é importante na carreira de uma pessoa? Você agora que já tem aí uma estrada longa aí que você já passou e como você falou, né? Você veio de um projeto e hoje você também acompanha e assiste outros projetos. O quanto que você, nas suas palestras, você fala sobre a importância do esporte? Não só, vou falar na carreira, porque aqui o podcast a gente sempre traz mais pela carreira, mas na vida das pessoas. O esporte em si, eu acredito muito que ele molda, né, o ser humano. Ele molda porque
No esporte você tem que se dedicar ao máximo, você tem que ter respeito, porque você tá ali em comunidade, né? Então, assim, ele te ajuda a ser moldado. E quando você coloca uma criança desde cedo, pode ter certeza que essa criança, ela já vai sair na frente de muitas outras que não fazem o esporte, né? De ela se desafiar, dela entender, então, muitas coisas. Então, o esporte na vida da criança é isso. E, inclusive, nós viemos comentando isso, né? Que você mudou totalmente seu estilo de vida, demorou para mudar seu estilo de vida, e o esporte ele entrou e hoje você é totalmente outra pessoa. Então, o esporte ele é isso, ele transforma a vida das pessoas, sendo ela jovem ou uma idade mais avançada, né? Pois é, nunca é tarde para Nunca é começar. tarde. Quantos vídeos hoje que a gente vê na internet de senhorzinho com 80, quase 90 anos que começou a fazer e mudou totalmente, radicalmente a vida, né? Saiu da diabetes, saiu de um problema crônico, né? Então, assim, o esporte em si, claro, tem um acompanhamento, né, de qualquer forma, mas o esporte em si, ele traz muitas coisas. A ciência já mostra que hormônios são liberados que até depressão, dependendo, são curadas por causa disso, né? Nossa, Então, totalmente. Como eu me vejo hoje para fazer, eu faço atividade física todos os dias, sim. todos os dias. O dia que eu não faço, você pode perceber a mudança assim. Tô mais lenta, tô mais mal-humorada. E tem vezes que eu nem tô com vontade de fazer atividade física, porque sim, tenho preguiça, porque sou ser humano, né? Mas daí nesses dias principalmente, Isaac, eu me forço e vou lá. E foi muito engraçado, ele pode dizer, eu já tenho compartilhado isso nas minhas redes, né? Eu tenho o objetivo de subir escada todos os dias. Eu moro no 21º andar e hoje eu falando com eles no telefone, colocando os bofs pra fora. Isso que eu faço ginástica todo dia. Imagina se eu não fizesse. corajosa, 22 andares, gente. Meu Deus do céu. É muita coisa. Eu não fiz isso ainda, eu vou fazer. Você mora em casa ou prédio? Lá no interior é mais casa, né? Mais Interior é casa. mais casa. Mas quando eu joguei aqui em São Paulo era apartamento. E só quando era em andar alto eu subia, mas quando acabava a luz também, o elevador parava. Pois é, não, todo dia. Termino de fazer minha atividade física, às vezes só musculação, às vezes eu faço um aeróbico, subo escada todo dia. Legal. Isso daí veio do meu marido, porque ele desce e sobe. Eu não desço porque... Isaac, eu trabalhei dentro de escritório por 25 anos. Nos últimos 22 anos, porque depois, quando veio a pandemia, eu fiquei dentro de casa, então não usava mais salto alto. Mas eu usei muito salto alto. E o salto alto deu um desgaste na minha patela. Então, me desenvolvi uma condromalácia nos 2 joelhos. Tá. Por conta do salto alto. E porque não fazia atividade física. Se eu tivesse feito, pelo menos eu tinha feito fortalecimento, né? E aí, então, para descer escada, judia muito do joelho. Sim. Então, eu só subo. Mas para descer, dizem que todo santo ajuda, né? Mas para subir... Mas para subir não é qualquer um, não. Para subir não é qualquer Não, mas um, agora, meu desafio, olha lá, tô colocando o desafio agora, é subir cantando, porque eu hoje subi falando no telefone, quase botei os bofs pra fora, subindo eu não sinto Então, tanto cansaço. Mas eu acho que você tem que fazer um desafio pra galera que tá assistindo aí. Ah, é? É. Vamos colocar? Eles vão ter que mandar uns vídeos aí subindo as escadas, eu acho, hein? Então, eu só ó, acho. você que tá assistindo a gente, subiu a escada, marca o Compartilha Cast, marca o meu perfil, marca o do Isaac que a gente vai compartilhar, hein? Vamos mandar e vamos ver quem vai subir as escadas. Mais degrau que ela, hein? Quero ver o desafio mais que 21 andares aí. Vai ser legal. Muito bom. Bom, a gente já falou aqui um monte de coisa, mas tem um Sim. monte de coisa ainda que eu quero falar com você. Que acho que, como você falou, muita gente já chegou depois de uma certa idade e começou a fazer atividade física. Agora, na carreira, o que o Isaac tem pensado? Porque hoje você está com 34 anos. 34. Normalmente, um jogador profissional, que agora a gente tem todo um apoio médico, psicológico, tem todo uns bastidores bem melhor do que era antigamente. Sim. Então, os atletas conseguem ter aí uma sobrevida maior, porque antigamente 30 anos, 34 já estava todo mundo aposentado. Sim. O que o Isaac pensa
para o futuro? Já está pensando aí numa suposta aposentadoria, Isaac? Então, eu tenho feito essa transição principalmente, né? Tanto como pessoa e como psicológico também, né? Eu digo assim, na minha vida pessoal, eu e minha esposa, a gente tem um negócio em Lençóis, mas assim, no psicológico eu acho que é um dos principais, Vivian. Por quê? Porque assim, muita gente, eu digo pessoas que aposentam, por exemplo. Tem muita gente que se aposenta e não sabe o que faz depois, sabe? Não faz essa preparação, né? Essa preparação, aposentadoria, o que eu vou fazer? Se, tipo assim, tanto que muitas pessoas você ouve falar assim: eu parei de trabalhar, mas eu continuo trabalhando. Eu me aposentei, mas eu continuo trabalhando, né? Então, assim, o atleta, ele tem que já. Vai, eu tô com 34. Eu pretendo jogar até meus 38 ali, 39. Vamos ver, né, se o corpo aguentar também, se o basquete também aceitar o Isaac, entendeu? Então, assim, tem todas essas incógnitas também que não dependem só de mim. Sim. Então, eu tenho que me preparar para todos esses cenários. Tem que fazer já começar o seu planejamento. Cenários aí. E, inclusive, vou precisar da sua ajuda. Ah, com certeza. A gente já estava falando nos bastidores, a gente já vai começar aí montar esse planejamento de Sim. transição de carreira e a gente vai compartilhar tudo, tá, pessoal? Legal. Como que a gente vai fazer esse trabalho aí do Isaac? Porque vocês acham que ele está com 34 anos, 5 anos, passa voando, né, Isaac? Passa muito rápido, porque eu fiquei 6 anos aqui na capital de São Paulo. E eu falei pra minha esposa, quando a gente foi pra Caxias agora, eu falei, nossa, foram 6 anos, muito rápido, parece que foi ontem que a gente chegou aqui. Então vai muito rápido. Então eu acho que daqui a pouco já vai chegar assim que eu nem vou ver, né? Tá aí já. Por isso que a gente já, quando acabar aqui a nossa gravação, a gente já vai começar a Legal. direcionar melhor esse trabalho de planejar o que vem para o futuro aí do Isaac. Legal. Então, ó, quero que vocês acompanhem com a gente. Legal, Porque a gente vai compartilhar tudo nas nossas redes. E aí, você estava falando que você tem um negócio com a sua esposa, que na verdade, então, é a sua esposa que toca, que é uma loja... Loja de suplemento. Nós temos uma loja ali que é da região de Bauru, que é uma franquia. E eles têm comidas saudáveis, que é as marmitas, né? E ali em Lençóis a gente tem essa loja. Eu posso falar o nome da loja aqui? Lógico! Da franquia Clean Food. Então, é uma loja bem conhecida ali em Lençóis. E nós trabalhamos só com suplementos de excelência, né? Porque eu já vim dessa área do esporte, eu sei o que é bom e o que é ruim, né? O que vai te trazer benefício e não. Então, a gente tenta passar para as pessoas as mesmas coisas que a gente também quer pra gente. Lógico. Então, a Clean Food, ela traz isso, alimentação saudável para uma pessoa que precisa no dia a dia ali. Não quero comer uma coxinha, né? Tipo, passar na rua e comer uma coxinha. Tem uma Que é uma delícia, diga-se passagem, né? Esse é o negócio. Então, você consegue esquentar sua marmitinha, a marmita ali, que é saudável. Ela é congelada? Ela é congelada, até 180 dias no congelador. Então, imagina só que todo mundo que tem uma vida corrida. Imagina, você que tá lá no dia a dia, na correria, chega de um treino ou até de um jogo, já pega a sua marmitinha ali, coloca no micro-ondas ou no banho-maria e já tá resolvido. Tem inclusive um amigo meu, pessoal, que ele jogava em Bauru, porque essa franquia é de Bauru, né? Uhum. E ele utilizava muito essa marmita, que é o Hetzheimer, Rafael Hetzheimer, né? Então, ele tem propriedade para falar que funciona mesmo, sabe? Então, ali esse é o nosso negócio que a gente está nessa transição. E você entrega para toda a região ali? É Lençóis, né? Porque a região tem outras lojas também, que é entendi. tipo como se fosse uma franquia, né? Uhum. Então tem ali na região, mas Lençóis Paulista é só a gente que tem. Tá. Mas quem não for da região e tiver, por exemplo, fora, e se quiser falar com você, bora ligar, mandar mensagem Com certeza, lá. a gente conversa. Como com que é o nome certeza. mesmo da sua franquia? Clean Food Lençóis. Eu vou colocar aqui em algum lugar nessa gravação, provavelmente em cima do Isaac. Segue a gente lá. E aí segue lá, porque precisou, então, dos suplementos e da É isso marmitinha. aí. Você que é de Lençóis, tem a gente. Maravilhoso. Isaac, e aí, na hora que eu fui te apresentar, eu falei que você é atleta profissional e você hoje é atleta da Oakley Sports. O que é ser atleta da Oakley Sports? Vivian, assim, eu sou suspeita a falar porque
nosso contato foi através dessa pessoa, né? Sim, da doutora Anícia. Que é uma cientista, né? Uma cientista que ela sonhou, idealizou, que nem no Projeto Alba eu falei, e assim, hoje ela tá vivenciando esse projeto que é a Ocla Sports. Que, meu, quando eu conheci a história dela, primeiro eu falei, meu, esse negócio não funciona, não. Eu falei pra ela, eu falei assim, não, esse negócio aí, eu vou lá só pra conhecer, tal. E fui, fiz o meu primeiro dispositivo, e no meu primeiro dispositivo... Ó, o dispositivo, o diretor, onde que eu mostro? Ali, ó, esse aqui é o dispositivo, que esse aqui é o meu, que ela fez pra mim, então quando eu tô treinando eu uso ele também. O seu é um pouquinho diferente, porque você falou que tem que ser um pouquinho mais grosso, né? poder fazer. Então, assim, quando eu fui lá na Ocla, eu cheguei, ela explicou tudo, que é a respiração, a importância da respiração para o atleta, que ela vem há anos estudando isso. E ela fez o dispositivo. E eu fui usar. Usei ele, eu sentia muita dor aqui. Muita dor. Tipo, de tensão, de fazer academia, de arremessar e tal. Eu comecei a usar a Ocla, tipo, eu posso dizer assim, com 3, 4 meses, eu já não sentia mais essa dor. Olha que interessante isso. Então já mostra que a minha mordida ali, que ela falou, realmente, Isaac, a sua mordida é muito forte e você range muitos dentes. Eu também. Então, assim, a importância que a aula que ela dá pra gente de desequilíbrio, que começa na boca, então o seu corpo vai desequilibrando para baixo, né? Então essa aula pra mim foi incrível. E eu pude ver depois, Vivian, quando ela colocou a plataforma, que depois de um tempo eu voltei, fiz outra Ocla, e aí ela achou o ideal pra mim e tudo, e ela colocou a plataforma pra me saltar, tanto com o dispositivo quanto sem. E eu lembro como se fosse hoje, eu fazendo os testes lá, eu ficando maravilhado e eu olhando pro lado e ela chorando. Ai, que linda! Ela chorando. Porque ela falou assim, Isaac, eu até emociono, sabe por quê? Porque foi muitos anos de estudo, muitos anos para chegar nesse o que tá acontecendo aqui agora. Aí eu falei assim, meu... Aí eu comecei a entender o que é a Ocla, entendeu? Então, assim, eu acredito que é algo que vai crescer. Daqui lá na frente as pessoas vão estar vendo eu falando aqui, vai ver e vai falar assim, ele realmente falou, vai crescer, porque as pessoas vão entender que é um benefício muito grande pro esporte em si, não só esporte profissional, para um corredor, para um atleta que faz academia. Porque a gente tá lá fazendo academia, imagina fazendo um supino, levantando uma barra, fazendo tudo que a gente precisa. Porque às vezes eu falo assim pro meu professor, né? Eu falo, professor, filma aí. Quando eu olho, eu vejo que eu tô assim, ó. Sim. Tanto que eu falo, não adianta nem eu fazer botox, porque eu fico toda enrugada assim. Mas com a Ocla, eu tô sentindo essa diferença de realmente... toda a tensão que antes eu colocava em mim, que aqui doía pra caramba, agora a Ocla ela faz eu ter essa, como você disse, essa estabilidade, né? Estabilidade, sim. E assim, todo aquele estresse que a gente joga, tipo, fica rangendo os dentes, vai pro dispositivo, não vai pro seu dente, não vai pra musculatura, entendeu? Então, assim, ela explica muito bem a doutora Nícia, então... Eu com a Ocla, hoje eu posso dizer que eu sou outro Isaac nesse sentido que eu falei aqui, né? E de entrega e de performance, você viu muita melhora depois que você começou a usar a Ocla. Com certeza, principalmente nesse pós, né? Que eu ficava muito tensionado e tal. Então eu senti muita evolução. E a doutora Anícia, ela tem o costume de dizer o seguinte, ela fala assim que não é só esses benefícios, né? Ela tem costume dizer que a língua fica para cima, então você respira com a boca fechada, que é o certo. Então tem uma série de coisas que é só você tendo a Ocla para você entender também. Olha lá. Então, se você que faz algum esporte ou que você só vai na academia, usa a Ocla. Procura o pessoal, vou deixar aqui o @ do Ocla também, porque realmente a Ocla respira fundo e vai de Ocla. Já lembrei do slogan. Pegou, hein? Pegou. Muito bom. E você sabe que, bom, Anícia, eu sou suspeita que a gente se conheceu, a gente fazia inglês juntas e a gente virou uma amiga muito, muito especial. E hoje ela que é a minha dentista, ela que cuida de mim, dos meus... Não só de mim, da minha família inteira. Ela já gravou aqui no podcast contando um pouquinho da Ocla, mas diferente dela, que foi quem desenvolveu, é muito legal trazer quem é o atleta que usa,
Porque uma coisa, dizem, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, não é assim que a gente fala? Uma coisa é ela falar, outra coisa é quem usa no dia a dia. E uma coisa que ela me falou, que não é só para quem é atleta. Imagina que você que está assistindo a gente, está escutando a gente, trabalha carregando caixa pesada, fazendo transporte, também é necessário essa Ocla, porque Sim. ajuda muito, principalmente nessa tensão, dá uma relaxada, né? Sim, é isso mesmo. Você falou tudo. Você falou tudo. Para quem faz força o tempo todo, eu acho que é interessante. Por isso que eu falo que não vai ser algo que vai só abranger o esporte, entendeu? Muita gente vai entender que isso daí vai melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, entendeu? Então, assim, é só questão de tempo. Questão de tempo e as pessoas entenderem que isso é um benefício para ela, mais um benefício para ela. Super Então, maravilhoso. Então, ó, respira fundo e vai de Ocla. respira fundo e vai de Ocla. Muito bom. Sabe o que eu quero pegar aqui no seu Instagram? Vou usar a cola, Isaac, porque eu perguntei para você o que significava e eu quero que você me explique de novo. Que no seu Instagram você colocou lá, parai, estai de pé. O que significa isso? Conta pra gente, compartilha com a gente. Na verdade, é um versículo bíblico, né? Que conta a história do rei Josafá e ele teria que ir para a guerra. E assim, Deus fala para ele, naquele momento, fala assim, nessa peleja você não vai ter que pelejar. Ele fala, e eu vou fazer por você. Então, pare e fique aí, né? Fique pronto. E muita gente usa esse versículo bíblico, você olha assim, pá, nessa peleja não teria que se pelejar, tipo, que as pessoas passam por dificuldades na vida e colocam esse slogan lá e tal. E uma vez eu li isso, eu falei, onde que tá escrito isso mesmo? Aí eu li e vi no final, parar e estar de pé. Ou seja, eu tomei isso pra mim porque eu falei assim, existem tantas guerras na nossa vida que a gente tem que lutar, tantas guerras, seja elas espirituais, seja elas físicas, seja ela, né, casamento, seja... ou até mesmo no esporte. Eu falei assim, até mesmo no esporte. Eu tô ali todo dia guerreando e tal. E às vezes não vai dar certo. Mas eu peguei essa fase, parar e estar de pé. Ou seja, eu quis tomar pra mim, tipo assim, mas esteja pronto. Mas que você esteja pronto, né? Porque uma hora tudo passa, né? Então uma hora vai chegar e você vai ter que estar pronto. Você vai ter que estar pronto pra ser feliz, você vai ter que estar pronto pra mudar de situação. Então, assim, eu peguei essa frase nesse sentido. Que legal! E é maravilhoso porque, realmente, primeiro, todo mundo passa por desafio, Sim. né? Quem nunca passou que atira a primeira pedra, Com duvido que alguém vai conseguir. Até porque nós somos seres humanos, tem que evoluir, né? Então... Sim. E aí, se a gente não se sentir preparado, e não, na verdade não é nem se sentir, se a gente não se preparar, inclusive para os desafios... Sim. O que a gente vai... a gente não sai da cama. Com certeza. E o esporte, ele ensina muito isso, né? Todos os dias. Você tava falando aí agora, tem dia que você não quer ir. Tem dia que você levanta e que você fala, não, hoje não. Imagina agora que esse tempo tá frio aqui, que nós estamos agora em julho, entrando em julho. Frio. Então, assim, não quer ir. Tem dia que você fala, não tô pra isso hoje, mas... Você a minha tem cama que ir tá lá. mais quentinha, mas... Você tá Não se tem- preparando dia após dia. E olha que interessante, gente. O Isaac, ele veio do interior para poder estar com o pessoal da Ocla e também para fazer a gravação, mas ele chegou lá. Eu preciso primeiro muito agradecer, Isaac, porque ele chegou com febre, com gripado. Ele tá aqui nos bastidores com o lencinho dele aqui e como ele disse, parar e estar de pé, né? Porque você falou, eu me predispus a ir gravar, a doutora Anícia arrasou, deu um remedinho para ele e ele aqui tá só no sufoco aqui gravando, Doutora. mas ninguém nem percebeu. Eu duvido, você percebeu que ele tava gripado? Ó, de verdade, parece que você Só já eu, sabe. só eu. Só você sente, né? Doutora Anice não queria nem deixar eu vir, é mãezona, né? Ela é mãezona. Aí eu falei assim, doutora Anice, eu já joguei doente, então vamos que vamos, não tem jeito, atleta é assim, o desafio tá aí e segue bora. E falando nisso, né, quantas pessoas não passam por isso, né? Não, e aí, de novo, o esporte, como você disse, né, a importância da gente saber que sim, vai ter dia que quem é mulher, por exemplo, vai estar com cólica ou vai estar doente, quem tá lá no dia a dia, no trabalho, que é chefe, que é líder, que é enfermeiro, que é isso, que é aquilo, fala...
meu, não consigo parar, não consigo, Sim. né? Assim, não tem jeito. E vai doente mesmo e vai trabalhar. Agora, Isaac, que eu penso que essa nova geração hoje vem mostrando pra gente a importância da gente ter esse autocuidado, eu acho que junto com o que você falou, né? Da gente ter a psicologia, da gente entender qual é o nosso limite também. Sim. Porque a gente estava falando nos bastidores, a gente está gravando, esse episódio vai ao ar daqui para frente, mas no domingo a gente viu a final do NBA, onde um atleta, ele deu o máximo, ele ia no seu último jogo, que seria o jogo, um dos jogos mais importantes da vida dele, ele estava no limite dele, e o que aconteceu? Ele se lesionou. Sim. Assim, eu tive algumas lesões na minha carreira, né? E eu sempre aprendi que eu tinha que treinar mais que os outros, né? E assim, na minha cabeça era treinar. Chegou um certo ponto da minha carreira que eu comecei a entender o meu corpo também, né? Saber o limite. Tipo, pô, hoje não dá, hoje talvez é melhor eu descansar. E nós evoluímos também no sentido do esporte brasileiro, na cabeça, tipo assim, o descanso também faz parte do treino. Muito. Entendeu? E a ciência, ela diz que para você crescer, por exemplo, você vai lá e malha, você tem que descansar, né? Você não pode treinar bíceps todo dia, porque você precisa do descanso para aquele músculo ali crescer. Então, às vezes, o descanso faz parte do treino. E as minhas lesões foi basicamente por causa disso, excesso de treino, né? Então, assim, esse atleta que foi agora na final da NBA, tenho certeza que foi uma fatalidade enorme. Um dos atletas que estavam em ascensão agora, um dos caras do time, que pode ter definido até o título, né? Sim. Pro Oklahoma. E é triste, né, ver, porque é uma lesão que Vai deixar ele afastado uns 6 meses. Pelo menos 6 meses, até mais. O tendão de Aquiles é até mais. E assim, não é uma volta fácil, sabe? Então, o atleta ele tem que estar cuidando do corpo o tempo todo para poder conseguir bons êxitos. Então, vamos entender que mais do que cuidar do corpo é a gente cuidar da nossa cabeça, Sim. né, Isaac? Como é importante a gente ter esse autocuidado. Cuidar. E esse autoconhecimento de poder falar, aqui é o meu limite. Aqui é o limite. Mas às vezes, assim, que nem nessas lesões, eu até fiquei um pouco taxado, né? Tipo, eu tive vários times que eu joguei e não tive lesão, mas se eu tivesse alguma lesão num outro time no outro ano, mas é um jogador que machuca muito, sabe? Porque o mercado do basquete, ele te rotula às vezes, né? Acho que o mercado no geral, No não é geral, só basquete. Acho que as pessoas que estão nos assistindo, que não são atletas, também passam por Então. isso. Esse profissional fica muito em casa. Por causa de uma atitude, às vezes. Por causa de uma coisa, uma vez que acontece, né? Às vezes Fica você... rotulado. Você... E não contou as outras milhares de vezes que não aconteceu. Então, assim, realmente é isso que você está falando. E eu tive muito problema com isso também, sabe? Às vezes, tipo, de assinar num time, você tem muito... Mas ninguém sabe, por exemplo, o Isaac. O Isaac não sai pra balada, o Isaac não bebe uma gota de álcool, o Isaac é um cara tranquilo, quanto pra ficar em casa, fica em casa. Entendeu? Então, eu sempre cuidei do meu corpo. Eu sempre. Só que, às vezes, as pessoas falam as coisas sem nem te conhecer. Você entendeu? O Então, julgamento, né? então. E nisso daí que você tá falando. Que a nossa mente tem que estar o tempo todo blindada, porque, tipo assim, você sabe quem você é. Você entendeu? Então, vale muito isso também. O Isaac tem se preparado cada vez mais, né, Isaac? Agora Sim. diz que está fazendo até faculdade, porque tá pensando no futuro, porque a gente importante. a gente vai trabalhar esse cara vai continuar voando, hein? Eita. Vai ser sensacional. Vai ser legal. Assim, eu sempre quis poder passar o que o basquete me ensinou, né? Eu não sei se vai ser uma continuidade do Projeto Alba, não sei se isso pode acontecer, não sei se vai ser em outro lugar, não sei, a gente não sabe o futuro, mas que eu possa dar aquilo que o basquete me deu para outras pessoas, sabe? Então eu quero poder também ensinar basquete. E vamos ver mais para frente. Vamos falar assim, universo, nos surpreenda. Isso. Como mais pode melhorar? Maravilhoso, né, Isaac? Muito bom. Caramba, Isaac, olha, só tenho que agradecer que você, mesmo aí
ruim, resfriado, Não. tá aqui comigo gravando, compartilhando com todo mundo aí um pouco da sua história, da sua carreira, do que você pensa, os seus caminhos. Então, gratidão mesmo. Mas antes de acabar, ó, eu escuto o pessoal falando: ah, já vai acabar. Pois é, a gente tá chegando nos finais e eu quero que você compartilhe com a gente uma mensagem final aí de tudo que a gente falou, né? Para que... Qual conselho você daria para um jovem, ou até um jovem de outrora, né? Ou viver do esporte, ou pensar no futuro. Compartilha aí com a gente uma mensagem final, Isaac, por eu tenho favor. eu tenho costume de falar para os jovens, Vivian, que a primeira coisa que eles têm que fazer é sonhar. É sonhar, cara. Tudo parte de um sonho, né? E o Isaac, ele sonhou ser jogador de basquete. Tá, às vezes muita gente sonhou também e não idealizou. Mas tá, hoje eu sonho isso. Se eu não idealizar, tá, preciso continuar sonhando. E uma hora vai acontecer, sabe? Então, assim, eu não digo só pra virar um jogador, mas em tudo que você for fazer na sua vida, né? Sonhe, sonhe. E a psicologia, ela ensina isso, né? Você falar, você declarar, você sonhar aí para você poder idealizar. E a maturidade, ela vai ensinando isso pra gente. Então, assim, um jovem que eu sempre digo, sonhe. Comece com um sonho, cara. Comece com um sonho e depois você corre atrás disso, né? Aí vem as estratégias, né? De como fazer. O Então, planejamento. o planejamento, aí tem os outros passos que aí é com o tempo que você vai garantindo, né? Mas primeiro sonho, como eu te disse, eu trabalhava e estudava. Às vezes eu não tinha tempo para treinar com os meninos que jogavam o campeonato. O que eu fazia? Acabava o trabalho, eu ia para quadra, brincar, colocava em prática tudo aquilo que eu assistia no DVDzinho que eu comprava, porque antigamente não tinha Facebook, YouTube, não tinha essas coisas. Então, assim, eu olhava o Jordan fazendo, eu olhava o Allen Iverson fazendo e falava, cara, eu quero fazer igual eles. Então, eu sonhava, ia pra quadra e executava o que eu via. Então, era um sonho, né, pra mim. Foi onde eu evoluí praticamente sozinho, consegui jogar com os meninos e hoje tô aqui jogando basquete por tantos anos. Assim, tive a oportunidade que a gente não falou aqui, fui pra seleção brasileira de Uau! Sub-24, viajei países da Europa, viajei pra China, pra Alemanha, pra Rússia. E aqui na América, aqui fui em vários países, por quê? Porque o meu sonho que foi realizado aconteceu e me levou para todos esses lugares. Então, comece sonhando. Uau, sensacional, maravilhoso, Isaac, muito bom. Então, ó, sonhe. Sonhe que você vai conseguir realizar. E aí, como que a gente faz? É com planejamento, é com informação, assistindo Compartilha Cast, porque daí vem as histórias, você vai se inspirando e tá tudo certo. Você sabe que eu gosto muito de esporte, aprendi a gostar, e eu tive a oportunidade de ver o Kobe jogar numa Você viu? das últimas vezes, né, nos últimos tempos, Nossa, enquanto que antes privilégio. dele ter Aposentado? aposentado. E aí eu estive lá assistindo ele bem de pertinho, ele estava no Lakers e foi muito legal. Tenho foto disso, tudo. Não tenho foto com ele, lógico, É. mas bem assim de longe. E hoje só... Imagina, eu tava lá e agora eu tô com o Isaac aqui do meu Sei. lado. Olha que privilégio, gente. Não, e eu tive esse privilégio também, né? Porque essa seleção que eu fui, Sub-24, caiu justo na época que o Kobe veio no Brasil. Ai, que legal. E ele foi lá no Ibirapuera. E tava a apresentação nossa ali da seleção, que ia viajar, né? Tava tendo os cortes e tudo. E o Kobe veio. E eu tenho uma foto abraçado com ele. Tipo assim, uau. nós tirou foto, então... foi um privilégio enorme também. E pra mim, ele é assim, é Jordan e Kobe, os dois melhores. Porque foi quem eu vi jogando, então... Vejo, LeBron, Stephen Curry, mas assim, eles Meu pra amigo mim... Tatum, porque eu adoro ele, eu Que, falo inclusive, você sabe que o Tatum é pupilo dele, né? Se você olhar os vídeos antigos do Kobe, assim, o Tatum novinho e ele dando instruções, ensinando ele. Então... Ele fala mesmo, né? Eu já assisti um documentário onde o Tatum, ele fala o quanto ele ficava se preparando, se inspirando, né? Ele ficava ali até o pessoal ir embora e ele tava lá treinando, porque ele queria chegar no... A mentalidade mamba,
mamba, né? Do Kobe. Muito legal. E que, infelizmente, né, nos deixou numa tragédia tão agressiva, mas enfim, né? Acabou... acho que no helicóptero, né? Foi no helicóptero, mau tempo. Esse dia eu tava em Olambra, passeando com a esposa. Aí nós fomos pra uma área lá conhecer as flores, né? Tal ali, cidade. Olhei no Instagram, lá, tragédia, Kobe morreu. Meu, acabou meu passeio, acabou ali. A Livier ficou doida, porque eu falei assim, o que aconteceu? Eu falei, amor, você não tem noção, você não sabe. Foi uma dor tão grande que parecia que morrido alguém da minha família. Foi triste. Porque é uma pessoa que a gente se inspira, né? Demais, então, demais. A gente fica demais. bem... Mas que ele receba o nosso carinho agora, que a gente tá aqui mencionando ele, e né? E a mentalidade mamba, né? Que nem eles falam. Se você que não conhece, pesquisa mentalidade mamba no YouTube, você vai ver o Kobe falando. Que é isso? Muito bom. E aí, aprenda mais um pouquinho com o Isaac, com o Kobe e com o Compartilha Cast, que é isso. Maravilhoso. Isso. Muito bom. Obrigada, Isaac, mais uma vez. Doutora Nícia, ó. Você sabe que você é mais que especial para mim. Muito obrigada. E antes da gente já se despedir de todo mundo, como que as pessoas conseguem chegar até você, Isaac? Meu Instagram é Isaac Rafael. Olha lá, olha o nosso diretor falando. Olha aqui na câmera do meio. Meu Instagram é Isaac Rafael07. Tá? No Instagram vocês me encontram lá. Sua camisa é o 7? 7. Eu sempre joguei com a 7. Só acho que foi em Franca que eu tive que jogar 22, porque já tinha dor na 7. E qual é a posição que você joga? É pivô? Eu sou ala. Ala? E às vezes eu engano ali de pivô ali, que me colocaram pra fazer essa função e gostaram, aí agora todo mundo quer que eu... Mas a princípio é ala. E aí sempre tem o número específico para quem é dessa posição? Ou não? Você escolhe. E o basquete é diferente, né? De 0 a 99 você consegue usar a numeração. Então, agora o futebol mudou também, né? Tem jogador jogando com 73 pois e tal. E ontem eu acho isso legal, cara. Acho que... Quem era o jogador que tava ontem que era o número 7? Que eu falei, nossa, esse daí não quis a camisa 10, quis a 7. Eu não me lembro agora qual era o time que eu tava vendo. Sim. Tem um jogador super famoso que joga. Será que era o Soares que tava no time do Messi? Que ele tá com 7? Porque aqui ele jogava com 9. Enfim, alguém que é famoso também joga com o número 7, que me chamou a atenção. Que antigamente era assim, né? Só era de 1 até o 14 10. no basquete. Sim, no futebol, no basquete até 14, mas até agora... 14, esses dias eu estava assistindo, tem um 0-0. Então. É isso. E o Tatum é o 0-0, né? Não, o Tatum é o 0. É o 0? É que no time que tava na final do Oklahoma e do Indiana... O do Indiana, o que machucou era o 0, porque eu falo que ele até parece fisicamente um pouco com o Tatum, eu não lembro o nome dele agora. E tem um parceiro dele no time também, que é o 0-0. Eu falei, nossa, mas que maluco, né? O 0-0 e o 0. Eu acho que deve ser o 0 e o 0-0 deve ser como se fosse o 100, né? Acho que deve ser. Não sei. Depois a gente vai pesquisar. Nós vamos saber disso, porque até eu não sei. Depois a gente vai pesquisar. Mas então, Isaac, mais uma vez, muito, muito obrigada por você compartilhar um pouquinho da sua história. Doutora Nícia, mais uma vez, muito obrigada também. Maurício, mais uma vez, muito obrigada por me ajudar sempre aí nos bastidores. E te agradeço mais uma vez, aqui no meio, né, Maurício? Bora lá, ó. Te agradeço mais uma vez que esteve comigo em mais um episódio aqui no Compartilha Cast. Se você ainda não estiver inscrito no canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que a gente possa chegar em mais pessoas e compartilhar essa história tão legal que a gente teve aqui com o Isaac. E, ó, se você ainda quer saber mais alguma coisa, alguma curiosidade que a gente não falou aqui, coloca nos comentários que depois o Isaac pode complementar pra gente. Ou, quem sabe, vir gravar mais um episódio, né, Isaac? Com certeza. Tamo junto aí. Então, galera, muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu.